Fala, meus amigos, boa noite, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 11 de julho de 2020, sábado, Rio de Janeiro, capital, e agora são 19 horas e 47 minutos. Muito bem, vocês viram aí o título, né? O Deus único não é tão único assim. Bom, eu já venho falando isso já em alguns vídeos, em algumas lives também já declarei isso, já falei, mostrei referência bibliográfica, mostrei até matérias sobre essa questão, que deuses são produtos da mente humana, são concepções humanas e que vão se adaptando com o tempo. As pessoas vão criando seus deuses de acordo com a sua sociedade, conforme o tempo, certo? E dependendo da religião, ela pode mudar para algum outro lugar, como é o caso do cristianismo, e se adaptar à cultura local. Nós podemos ver isso até mesmo dentro do cristianismo. Tem uma vertente que é a mais famosa, que é a mais antiga, que é o catolicismo. Você pode ver que onde chega existe uma adaptação muito grande. Por exemplo, os santos que são adorados, que eles dizem que não adoram, veneram, mas na verdade adoram, sim. Tem essa de não adorar, adoram, sim. O que eles fazem reto, o que você faz é você rezar para um santo, isso aí é adoração. Adorar é prestar culto, então eles adoram. Mesmo que digam que não adorem, você pode ver os santos, vamos chamar assim de venerados, no México, são de acordo com a cultura local. Se você pegar a crença popular de um católico dentro do interior do estado de Minas Gerais, é diferente de um católico na Guatemala, no México, nos Estados Unidos. É bem diferente, vai se adaptando. E fora que, claro, existe a teologia oficial de cada religião, porém nem sempre eles concordam, eles nunca concordam, na verdade. Eu mostrei isso no outro vídeo, que eu falei até mesmo sobre 666 e ou 616. No outro vídeo que eu falei sobre se a Bíblia, a Bíblia não, foi o Padre Paulo Ricardo e a Meia Verdade, que ele falou que a Bíblia era escrita por católicos e para católicos. Na verdade, não é toda escrita por católicos. O chamado Antigo Testamento foi escrito por judeus. E mesmo assim, os judeus, na hora do cânon, eles não concordaram 100%. Isso mostra o quê? Que a religião ela é moldada por seres humanos, certo? E uma coisa que eu quero falar. Eu avisei várias vezes que por essa construção da religião, que é uma construção histórica, antropológica, de acordo com o tempo, eu sempre mostrei o seguinte, que o nome do chamado El, ou que eles falam que é o Deus poderoso, que chamam de El Shaddai, e falam que é o Deus Jeová, que esse El é uma adaptação de uma divindade cananeia, uma divindade antiga. E agora, já mostrei isso em alguns livros, principalmente aquele livro qual é o nome daquele livro? Uma Outra História das Religiões. Mostrei em outro que era sobre Jeová e a Zerá, e por aí vai. Agora eu quero ler uma matéria, certo? Tá no super interessante. Javé e El, os dois deuses da Bíblia, só confirmando o que eu tenho falado. Claro, eu sou o único que falo sobre isso? Não. Outras pessoas já falaram. Mas hoje eu quero ler essa matéria aqui, certo? E nós vamos ver que essa tal divindade que as pessoas botaram na Bíblia, chamam de único Deus, não é único. Que na verdade também nem é verdadeiro. As pessoas falam que não, que o único e verdadeiro Deus é do cristianismo. Não é único e muito menos verdadeiro. Por que não é verdadeiro? É verdadeiro porque não existem deuses não existem deuses. E por que não é único? Porque existem outras concepções. E para chegar a essa concepção de Deus único, pegaram personagens de outras religiões e colocaram na religião judaica, que depois eles adaptaram no cristianismo também. Ou seja, tudo plágio, tudo adaptação. Mas vamos lá. Javé e El, os dois deuses da Bíblia, por Alexandre Verfinassi. Tá? O Deus do monoteísmo não é só grande, ele é dois. A prova disso está bem no comecinho da Bíblia. O Gênesis deixa claro. O primeiro homem da Bíblia não foi Adão, mas outro sujeito com outra mulher.
Depois de moldar o céu, a terra, as plantas e os animais ao longo da semana, Deus, o Criador, finaliza o universo na sexta-feira. Claro que está pegando sexta-feira com um parâmetro dos dias atuais, tá, gente? E deixa dois gerentes a cargo da operação, um homem e uma mulher. Mas não eram Adão nem Eva. Os primeiros humanos da Bíblia são um casal sem nome, sem personalidade, criado ao mesmo tempo. Isso é perceptível, né, gente? Só ler com atenção que você vai perceber isso. Mas não é a história clássica, com Adão forjado a partir da terra e Eva só depois da costela do marido. E mais importante, o Deus que faz o casal anônimo não é o Deus de Adão, é outro sujeito, ainda que se trate de um sujeito com S maiúsculo. O fato é que existem dois deuses com D maiúsculo nas páginas do primeiro livro da Bíblia, e cada um cria seu próprio mundo. O primeiro mundo do primeiro Deus é o comecinho da Bíblia. O Criador ali surge num cenário vazio, pairando sobre o mar negro no escuro, mas não por muito tempo. Que haja luz, ele disse, e houve luz. Foi o primeiro dia da criação, um domingo, se considerarmos que a obra termina 6 dias depois, e esse dia é o sábado. Na segunda-feira vem a parte mais pesada da construção divina. O Criador fatia o mar em 2 partes, uma em cima, outra embaixo, e instala a abóboda celeste no espaço aberto entre as 2 massas de água, como se fosse uma redoma de vidro. A essa divisão, Deus pôs o nome de céu, segue o Gênesis. Depois de deixar metade do oceano primordial lá em cima, amparado pela abóbada, e metade aqui embaixo, com uma novidade chamada céu, separando uma coisa da outra, Deus encerra os trabalhos do segundo dia. Na manhã do terceiro, quando o mundo ainda é só céu e mar, ele faz brotar terra seca. Só lembrando que isso aqui ele está mostrando a ordem, tá, gente? Dentro do livro de fantasia. Não está atestando isso aqui, nem dizendo que isso aqui aconteceu na ciência. Isso aqui, pela ciência, isso aqui está tudo ao contrário, né? Os mares se formam depois. Só vendo no meu quadro Absurdos Bíblicos que eu mostro isso. Então está aqui, ó. Então aproveita o espaço recém-inaugurado para criar os vegetais. Quarta-feira é dia de instalar o Sol, a Lua e as estrelas na redoma celeste. Exato, na visão do Gênesis, não existe espaço sideral. O mundo, o universo todo, na verdade, é só uma planície enorme com uma cúpula em cima. Além dessa abóbada, o que existe é aquele mar suspenso. E fim de papo. A própria palavra firmamento, que às vezes confundida com uma espécie de coletivo para estrelas, é só uma tradução para o latim para raquilha, a palavra hebraica que significa cúpula ou domo, e que aparece nesse trecho do Gênesis original. Nas Bíblias em latim, raquilha virou firmamento, no sentido de firme mesmo, já que essa era a palavra romana para domo ou sustentação. A interpretação mais comum em português de que firmamento vem do fato de que as estrelas parecem fixas, firmes no céu, é só um mito linguístico. Mas vamos voltar para o Gênesis, que ainda falta muito mundo para construir. Na quinta-feira as águas ganham fauna marinha e o céu recebe as aves. Na sexta é a vez dos animais terrestres. Ou seja, se você pegar o Gênesis, você pode ver que esse autor não conhece esse Deus aqui, não conhece nada, né? Porque ele só tem ave no céu para ele, né? E as aves que não voam, o casuar, o avestruz, a ema, o cacapo, o kiwi. Sim, existe uma ave com nome de fruta, chamada kiwi. Também não voa. Agora, então quem deixou essas aves aí? Foi o capeta? Pois é, né? Vamos pensar aí, né? Como é que esse mito é ridículo. Mas vamos continuar aqui dentro da matéria. Como é que é? Na sexta é a vez dos animais terrestres. Semana praticamente encerrada. E nada de humanos. Nós chegamos só no finalzinho mesmo. É quando Deus ordena o surgimento de um homem e de uma mulher, feitos à imagem e semelhança dele próprio, e abençoa o casal. Tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes, as aves e os animais. A Bíblia continua: e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo que
há neles. E pronto, acabou, sem Adão, sem Eva, sem Jardim do Éden. Isso aqui é a parte que as pessoas elas confundem isso aqui e juntam com o capítulo 2 e acham que é uma coisa só. São relatos diferentes, textos diferentes, estilo literário, estilo linguístico diferente. Por quê? Já falei sobre as fontes sacerdotais, fonte sacerdotal, eloísta, javista, deuteronomista. Então foram vários grupos que escreveram isso aqui. Então cada um tem uma linguagem própria. Por isso que você vê dois relatos de criação totalmente contraditórios e, claro, eles são conflitantes entre si e ainda mais com a ciência. Se a gente só pega geralmente o primeiro, eu vou falar depois sobre o mito da criação do segundo capítulo, que começa ali na verdade no versículo 4, que é outra coisa. Quando você vê ali falando de Adão, Eva, aquela palhaçadinha ali, aquilo é simplesmente uma outra versão da criação e que tem mais contradições ainda com a ciência. É brincadeira, mas vamos continuar aqui, ó. Mas não termina aí, claro. A partir do segundo capítulo do Gênesis, o tempo rebobina. Estamos de novo num vazio. O mundo volta a ser uma folha em branco. O Deus que fez a luz e criou o mundo em 7 dias não existe mais. Quem entra no lugar é a outra divindade, com um projeto diferente. Depois de construir o céu e o chão, esse outro Deus já cria o homem de cara, bem antes de plantar a flora e produzir a fauna. Ele deixa o rapaz solteiro, inclusive enquanto finaliza o resto do mundo. E só depois decide que não seria mal sua criatura ter uma fêmea como companheira. Aí sim, é a história que todo mundo conhece: Adão, Eva, Éden e serpente. O que nem todo mundo sabe é que os dois deuses envolvidos em cada uma das histórias da criação têm até nomes diferentes. Vou repetir aqui, para as pessoas que gostam de vir pregar aqui e não conhecem sobre a própria religião. Não sabem. Eu já vim falando isso aqui, uma outra matéria só confirmando o que eu já tenho falado. O que nem todo mundo sabe é que os dois deuses envolvidos em cada uma das histórias da criação têm até nomes diferentes. Não é aí vão dizer assim, a mentira, como vão dizer, são os vários nomes de Deus. Mentira, são deuses do panteão cananeu que eles adaptaram. Pega o nome El. O nome El não é exclusividade do Deus judaico nem do Deus cristão, não. Era um ídolo do panteão cananeu. Estude e você vai ver. Já dei algumas bibliografias em vídeos anteriores. Busque, leia e compreenda. Saia da dependência de líderes religiosos. Se você perguntar isso para líder religioso, é claro que ele vai te enganar. Ele vai dizer, não, aquilo lá está mentindo, esse aqui é vários nomes de Deus. Vai falar, mas sem te provar nada. Certo? Continuando. Para quem lê a Bíblia em português ou em qualquer outra língua que não seja o hebraico, é impossível perceber, mas no idioma original está nítido. Ali o Deus da primeira narrativa da criação se chama Elohim. Na segunda história, o que tem Adão e Eva, o nome dele é outro, Javé, ou Yavé. E Javé é uma construção, como eu vou dizer, aportuguesada, porque não tem o J no idioma hebraico. Mas não importa, você pode falar Javé porque é uma adaptação, você está aportuguesando o vocábulo, o nome da divindade antiga. Então, se você falar Yavé, Javé dá no mesmo. Mas não tem J lá, mas tem no nosso idioma. Isso está errado? Você fazer essa transliteração? Não. Tá? Continuando. O texto número 1 chama Deus de Elohim 35 vezes. O seguinte de Javé 11 vezes. E sem jamais a voltar a usar Elohim. Em português, só as traduções da Bíblia não usam os nomes hebraicos. Elohim virou Deus e Javé traduzido como Senhor. E a mudança de nome não é uma alteração cosmética. A maior parte dos pesquisadores bíblicos concorda. Cada história foi escrita por um autor. O que isso indica? O que indica isso? São duas ciências. Ou seja, o que indica essas duas vertentes? Ou esses textos diferentes, esses autores diferentes? O que prova isso? Duas ciências, ou seja, a arqueologia e a linguística. No ponto da arqueologia, está claro hoje que os proto-israelitas, os povos que deram origem aos autores da Bíblia reverenciavam ele,
o Deus supremo da região onde vivia, e ele na Bíblia virou Elohim. Engraçado que Elohim é o plural de El. Por que plural? Não existe uma explicação. O fato é que a evolução das línguas está cheia de exemplos em que o plural se tornou sinônimo do singular. Calça e calças, por exemplo, são duas formas de se referir ao singular daquilo que veste as nossas pernas. Outro caso mais célebre é o da palavra shops, que foi sinônimo de chope, até cair em desuso. Elohim, em suma, virou sinônimo de El. Claro, alguns vão dizer que é plural, mas é estático, mas não importa. Importa que esse Deus Elohim era um entre vários na região e que adaptaram ao monoteísmo. Vamos continuar aqui. A linguística também é útil para dissecar a origem do outro Deus, Javé. A leitura do texto original da Bíblia, em hebraico, revela quais são os trechos mais antigos. Natural. O livro foi escrito ao longo de 500 anos. Se fosse hoje, seria como se um livro iniciado quando Cabral aportou na Bahia só ganhasse sua versão final hoje. Os trechos compostos há 5 séculos soariam como Camões, os do início do século XIX como Machado de Assis, mais provavelmente como Osório Duque Estrada. Daria para dizer o quão antiga é cada parte do livro. Com a Bíblia acontece a mesma coisa. E aí que vem o pulo do gato. Os trechos mais antigos são feitos por volta de 1200 antes da Era Comum. Dizem que Javé é o nome de um deus que veio de Edom e de Temã. Edom ficava onde hoje está o sul da Jordânia. Temã, mais longe na atual Arábia Saudita. Diante disso, a conclusão dos especialistas mais citados de hoje, como Israel Finkelstein, se você souber quem é esse cara, procure saber um livro bom dele, tá? Da Universidade de Tel Aviv, e Bart Ehrman. Com certeza esses caras sabem mais do que o seu pastor. Bom, diante disso, a conclusão dos especialistas mais citados de hoje, como Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, e Bart Ehrman, da Universidade de Carolina do Norte, é uma só. Javé é uma divindade portada pelos proto-israelitas. Algum povo vindo do sul e que venerava um certo Javé misturou-se aos ancestrais dos autores da Bíblia. Tudo isso por volta de 1200 antes da Era Comum. A transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, e como mostra a arqueologia, um período de reviravoltas climáticas que causou secas violentas, fome e, por consequência, grandes migrações humanas. A viagem dos adoradores de Javé até Canaã, onde hoje ficam Israel e Palestina, teria sido uma dessas grandes migrações. Outra hipótese é que a história registrada no livro do Êxodo seja uma espécie de romantização desse período histórico de grandes migrações. Seja como for, o fato é que os editores da Bíblia, os israelitas de 500 antes da Era Comum, foram respeitosos com os textos antigos que tinham como fonte. Tão respeitosos que ele e Javé permanecem no texto, ou Javé, como você preferir chamar, com personalidades bem distintas. Enquanto Elohim é uma figura onipotente e onipresente que age dando instruções para o universo, que haja luz, Javé é uma divindade mais humana. Ele não fica o tempo todo distante no céu. É um personagem pé no chão. Está mais para um síndico da meia-idade, que faz caminhadas pelo jardim do Éden à tarde, checando se tudo está indo bem no paraíso. Ao cruzar com Adão num desses passeios e ver que ele não está pelado como deveria, percebe que existe algo de podre no reino da criação. O ponto é que ele e Javé eram dois deuses tão distintos quanto Ganesh, o elefante hindu da sorte, e Odin. Só nisso aqui que eu não concordo, porque eram próximos, tá? Javé são divindades diferentes, mas eram um pouco próximos, sim. Tanto que vieram daquela região próxima ali. Tanto que era subordinado ao El, mas ele, claro, pode ter vindo do sul, de Temã, de Edom. Só que não eram tão diferentes assim. E esse Javé, ele tinha uma esposa. Depois, o que os judeus fizeram? Jogaram de lado e disseram, não, Javé, Elohim, tudo uma divindade só, fundiram esses dois em um e disseram que era o único Deus. Ou seja, pura adaptação e, claro, plágio mal feito. Continuando aqui. O ponto é que Javé, aí ele diz aqui que era, como é? Deuses distintos, como Ganesh, ou Ganesha, né? Ou Ganisha, o elefante hindu da sorte, e Odin, o chefe do panteão escandinavo. São divindades diferentes, cada uma criada por um povo específico.
a dupla acabaria fundida numa única figura, que eu falei agora. Justamente aquela que os ocidentais hoje chamam de Deus e os muçulmanos de Alá, lembrando que é a mesma divindade. O nome da divindade única do Islã, vale lembrar, é outra variação de El, que eu falei aqui, né? Mas criada em outro tempo e outro espaço. A Arábia tribal, onde no século VII nasceria o Maomé, o homem que reinterpretou o Deus bíblico a seu modo, tal como Jesus, como o filhote de pombo de Nazaré, havia feito 600 anos antes. El, Javé, Alá, Deus, não importa. Todas essas palavras atestam uma coisa só: deuses são como homens. Deuses se transformam, se adaptam e evoluem, enfim, junto com os seus criadores. Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque são homens que criam deuses. Porque são concepções humanas. E o Deus único não é tão único assim. Porque é uma fusão de vários, na verdade. Não só esses dois, tem vários elementos aqui. Fora a Azerá que tiraram. Claro, eles iam colocar na Bíblia? Claro que não. Inventaram o quê? O tal monoteísmo, plagiado dos egípcios também, e também do zoroastrismo também. Na verdade, o zoroastrismo não era tão monoteísta assim, claro, eles acreditavam em uma divindade boa e uma única divindade boa e uma única divindade má. Que estavam sempre em oposição, estavam sempre rivalizando. Porém, o cristianismo e o judaísmo fez, nessa época que foi influenciado, criou uma criatura chamada Diabo, responsável pelo mal, mas que não estava no mesmo pé de igualdade. E o cristianismo apenas adaptou isso à sua doutrina. Só isso. Mas uma coisa, gostei do que ele colocou aqui, porque ele falou a verdade, sim, isso aqui resume tudo. Ele, que a pessoa chama de El, se quiser chamar de El, tanto faz pronúncia aqui, porque não estou aqui para dar aula de hebraico não, mas vamos lá. El ou El, Javé, Alá, Deus, não importa. Todas essas palavras atestam uma coisa só: deuses são como homens. Deuses se transformam, se adaptam, evoluem, enfim, junto com seus criadores. Por que eles se evoluem, eles se adaptam? Porque as pessoas, os líderes, eles vão adaptando de acordo com como a sociedade ela vai progredindo, como ela vai avançando, como ela vai modificando sua estrutura, seu conhecimento. Até mesmo sua percepção de fé, essa percepção de olhar esses deuses, os líderes vão mudando suas, vamos dizer assim, sua visão teológica, vamos chamar assim, em relação a esses deuses. E é por isso que eles mudam. Por quê? Porque depende de seres humanos. Só isso. Só isso. E lembrando, vou deixar a matéria na descrição. Javé e El, os dois deuses da Bíblia. Que as pessoas chamam de Deus único e verdadeiro, não é verdadeiro nem único. Por quê? Porque existem deuses de verdade? Não, mas existem outros povos com outras concepções de deuses, e esses povos vão influenciando uns aos outros, e que hoje resulta o que nós conhecemos como o quê? Aqui no Brasil como cristianismo, e até mesmo o judaísmo. Por quê? Porque o Deus do judaísmo, que as pessoas falam que é o mesmo do cristianismo, aí acrescentaram o filhote de pombo e o espírito pombo, também eles pegaram o quê? Porque eles foram os primeiros a passar isso, a ideia de monoteísmo. Eles também pegaram essa tal divindade plagiada. Na verdade, a pirataria começou lá com o judaísmo, e o cristianismo pirateou a pirataria. Simples assim. Tá? Então, gente, quer ser livre? Estude. Estou aqui somente mostrando a realidade. Tá? Só mostrando a realidade, o que eu já vim falando há muito tempo. E aqui a prova, certo? Que deuses são construções humanas, não são divindades, não são verdadeiros, não vivem em lugar nenhum, exceto nos livros sagrados e na imaginação de quem acredita. Como aqui eu não acredito, na minha imaginação não vive mesmo. Esses deuses jamais vão viver na minha imaginação. E quando a pessoa conhece isso, sabe, peraí, se é um Deus verdadeiro, por que teve essa influência? E por que teve que mudar de 2 para depois virar 1? Pense. Tem coisas que o teu pastor não vai te dizer, o teu padre não vai te dizer, o teu rabino não vai te dizer, ou o líder também,
lá da sua mesquita também não vai te dizer. Só você estudando fora da religião e fora da interpretação desses caras. Então está aí mais um vídeo. Passe para os outros, curta, compartilhe, comente. E até a próxima. Estamos juntos pela propagação do conhecimento para desmascarar lendas, mentiras e coisas do tipo. Então um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.